Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Tom Souza, professor de Geografia, da Escola Paulo Freire. Hoje, galera, nós estamos aqui com um objetivo, que é levar até você o conhecimento geográfico. Essa aula é uma aula direcionada para a turma do oitavo ano. Então, galera, eu gostaria que desde já você pegasse o seu livro na página 99. Hoje nós vamos estar trabalhando o capítulo 4, a grande sociedade global, tá certo? Então, gente, vamos lá, pegue o seu livro, na página 99. Desde já eu gostaria que você colocasse a data, em que foi postada essa aula, para você ter a devida noção do que você estudou neste dia, tá certo? Então vamos para cima, garotada. Vem comigo. Olha só, galera, presta atenção. Hoje nós vamos falar basicamente sobre a globalização. Desculpa. Então, quando você fala da globalização, gente, nós podemos entender que a globalização é um processo de integração entre diversas partes do mundo através dos meios de transportes e também dos meios de comunicações, tá certo? Quando você fala da globalização, você pode sintetizá-la através de uma palavra, que seria integração. Então, quando você fala da globalização, nós percebemos que hoje as pessoas estão mais integradas, seja pelo viés cultural, ou seja também pelo viés econômico e comercial. Então, na tua tela, garotinho, garotinha, ele destaca que a globalização é um processo, Desculpa, é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política. Então, gente, não esquece, esse conceito é de globalização. Então, globalização é um processo de integração. Uma integração econômica, social, cultural e política. Você também pode perceber, de uma outra forma, que a globalização é um processo de integração entre diversas partes do mundo através dos meios de comunicações e transportes. A integração que você destaca, ela pode ser através da questão cultural, através da questão comercial, através da questão social e também da questão política. Quando você fala, garotinho, das fases da globalização, nós vamos destacar três fases. A primeira fase, que vai de 1450 a 1850, que nesse contexto nós vamos ter a expansão mercantilista, Os europeus estabelecendo novas rotas comerciais com o Oriente. Observa também, galera, que você vai ter a segunda fase, que vai de 1850 a 1950. Então, você já tem um expansionismo industrial, imperialista e colonialista. O que significa isso? Você vai ter o processo de neocolonialismo, por parte dos europeus em relação ao continente africano e parte da Ásia. Aí você tem a terceira fase também, que é pós-1989, onde nós vamos ter o destaque aí da questão cibernética ou cibernética, E também a questão tecnológica, ou seja, você vai ter aí um aprofundamento dos meios de comunicações e também de transporte. Lembrando, gente, que a primeira fase você vai destacar lá como meio de comunicação a carta. No caso dos transportes, você tinha a caravela, você tinha a nau, Então você percebe que da primeira fase para a segunda fase você vai ter uma mudança de tecnologia, de técnicas, Então observa que você na segunda fase você já vai ter o surgimento aí da locomotiva, A vapor, você já vai ter também aí o destaque dos navios a vapores. Então, gente, observa que com o passar do tempo você tem aí o que a gente chama de meio técnico científico informacional. Então você tem um processo de evolução, de modernização das técnicas. Professor, mas o que é técnica? Técnica é o como fazer, é o conhecimento que você tem para fazer alguma coisa. E o que seria a tecnologia? O produto da técnica. No caso, a tecnologia
ela seria a materialização, né, do conhecimento. Ok, galera? Então, observa que já na terceira fase, você vai ter o desenvolvimento de tecnologias, tanto de comunicação e informação, e também de transportes mais aguçadas, muito mais modernas, permitindo a integração cada vez maior em um menor tempo. Inclusive, galera, dá uma impressão, né, que nos dias atuais é como se o nosso planeta ele tivesse encolhido. Mas não, isso é só impressão. O que aconteceu, na verdade, é que os meios de tecnologias, né, os meios tecnológicos, acabaram permitindo uma integração, acabaram permitindo uma relação cada vez mais aguçada, mais dinâmica entre povos espalhados pelo mundo. Ok, galera? Olha só. Adiante, gente. Só para situar você aí no seu livro, começamos a aula na página 99. Na página 100, fizemos aí o destaque do conceito de globalização. Vimos na página 101 a evolução do processo de globalização em suas fases, que também vai pela 102, 103. E aí, gente, paramos agora na página 104, onde ele destaca aí o cenário 3, bipolaridade, a trava do processo de globalização. Gente, quando você fala da ordem bipolar, nós vamos destacar aí o processo, né? Logo após aí a Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1945, e ele vai perdurar até 1991. Então, observa, galera, que ele destaca na tua tela que após o fim da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, os aliados dividiram-se em virtude das diferenças entre seus sistemas políticos, sociais e econômicos. Criaram-se assim dois polos de influência, um capitalista e o outro socialista. Ele está falando aí, gente, desse período da ordem bipolar, um período que ficou conhecido como Guerra Fria. Ou seja, foi um momento, né, onde você vai ter aí, de um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo e, de um outro lado, a União Soviética representando o socialismo. E lá no teu livro, galera, ele coloca a trava do processo de globalização, né? Então, lembrando, gente, que como nós já estudamos, essa questão da Guerra Fria é porque não houve um conflito direto entre esses dois polos, né, de poderes. Então, nós vamos perceber que, na verdade, eles ficavam se ameaçando. E aí, gente, esse período vai ser um período de desenvolvimento de armamentos, né, de armas voltadas para a guerra, principalmente, novas tecnologias vão ser desenvolvidas com o intuito, né, dos países desses polos cada vez mais se destacarem dentro dessa disputa política, econômica, né, ideológica e militar. Então, gente, olha só, o que nós vamos perceber? Que durante o período da Guerra Fria, nós vamos ter importantes avanços na ciência, tecnologia, sobretudo na questão da computação, da robótica, da informática, das telecomunicações e também nos transportes. Então, percebemos que progressivamente, né, passaram a ser utilizados aí no processo de expansão da globalização. Então, gente, observa que esse processo aí, né, esse período da nossa história, nós vamos dar um destaque muito grande para o desenvolvimento de novas tecnologias, tanto no meio de comunicações e informações, como também dos transportes. Ok, galera? Então, observa, gente, estamos na página 105. Ele vai falar aí sobre o fim da Guerra Fria e a globalização. Então, na tua tela, ele vai dizer que deixou uma herança tecnológica voltada para o aprimoramento dos meios de comunicação e transportes, que serviu de base para a ratificação das trocas globais. Ora, gente, não é à toa, né, que nós vamos perceber que o Muro de Berlim
foi o principal símbolo da Guerra Fria, né? Dessa divisão do mundo em socialismo e capitalismo. Então, o Muro de Berlim ele vai cair em 1989. Então, os antigos países socialistas eles vão acabar se rendendo ao capitalismo global. E as novas tecnologias que foram criadas e aperfeiçoadas ao longo da Guerra Fria vão passar a ser utilizadas, acarretando várias transformações na produção, nos transportes, circulação de mercadorias, serviços e também capitais. Ok, galera? Então, observa, gente, que de início, né, nós vamos perceber aí, nós vamos identificar um padrão mundial de consumo em que os em que os artigos e produtos, eles vão ser difundidos com maior intensidade. A cultura, ela vai sofrer um processo de padronização, né, onde nós vamos ter a unificação de quase todos os espaços planetários através da internet e também a formação de uma vasta rede digital. Ok, galera? Então, gente, a tecnologia voltada aí para a comunicação, ela vai proporcionar a interconexão mundial por meio das redes. E aí, quando você fala dessas redes, observa aqui na imagem, né, a ilustração que faz alusão ao mundo interconectado através das redes. Então, esse emaranhado de pontos aqui, ó, e de linhas, observa que esses pontos podem ser considerados aí como as cidades. E essas cidades elas estão interconectadas através principalmente dos meios de transportes e de comunicações. Então, observa que dentro desse contexto você vai ter os fixos, que é a infraestrutura, o espaço físico em si, e você vai ter os fluxos. Os fluxos você pode considerar aí os conhecimentos, as informações, né, que vão acabar circulando em relação aí vão acabar circulando dentro de um contexto aí planetário. Ok, gente? Olha só, eu gostaria que agora você fosse para a página 106. Observa, gente, que na página 106 ele vai falar sobre os fatores atuantes no processo de globalização. E nós vamos destacar aqui um dos fatores principais, que são as multinacionais e também as transnacionais. Muitos autores eles acabam se referindo a esses agentes da globalização como sinônimos. Outros vão dar um destaque diferente para cada um. Então, observa, gente, que quando você fala de multinacional, são empresas que mantêm filiais em vários países do mundo, comandados a partir de uma sede. E essa sede ela vai estar situada num país de origem. Observa que já a transnacional são empresas cujas filiais elas não vão seguir as diretrizes, os comandos da matriz, pois possuem interesses próprios e às vezes conflitantes com o do país na qual se originaram. Então, na tua tela, você tem um destaque aí de símbolos de várias empresas, multinacionais, transnacionais, e observa que essas empresas, galera, elas vão ser as responsáveis aí por uma produção mundial. Elas vão ser responsáveis aí, principalmente pela materialização desse processo que nós estamos estudando, que se chama globalização. Observa que um outro fator também da globalização, nós vamos destacar a mídia, que está lá na página 107, né? Observa que no teu livro ele diz mídia, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, quando você fala das corporações da mídia, né, e do entretenimento, que vão exercer um duplo papel na contemporaneidade, ou seja, nos dias de hoje, né? Então, observa que você vai ter a mídia como agente econômico e você vai ter a mídia também como agente operacional da globalização. Então, pensa comigo que a mídia ela vai trabalhar, gente, principalmente dentro de uma relação com as grandes corporações, com as grandes empresas, fazendo aí
a publicidade, a propaganda, né? Fazendo com que as pessoas cada vez mais passem a consumir mais produtos, e esse consumo se tornou até mesmo um consumo exacerbado, tá certo? Já no caso aí da mídia como agente operacional da globalização, nós já vamos perceber um destaque principalmente aí para as trocas de informações, né? Hoje você tem aí muitos canais, né, de comunicações que levam até você as notícias, as informações e deixa as pessoas por dentro de tudo que acontece no seu país e também no mundo. Então, olha só, estamos dando aqui o destaque, né, para a mídia, ou seja, o conjunto de meios de comunicação de massa. Tá certo, galera? E aí você vai destacar a internet, a televisão, o cinema, o rádio, né? Tudo isso, gente, vai se tornar aí, enfim, vão acabar criando um terreno fértil, né, para os negócios lucrativos das grandes corporações transnacionais. E a partir daí, gente, nós vamos estudar as consequências do processo de globalização, né? Onde nós vamos perceber aí a página 108, tá? A página 108, 109 e 110. Então, observa, galera, que você tem aspectos negativos e aspectos positivos. Observa que, em relação aos aspectos negativos, você vai ter a acentuação das desigualdades entre as nações, ou seja, a globalização, gente, ela não é includente, ela é excludente. Significa dizer que nem todos vão participar desse processo. Se você, por exemplo, levar em consideração a África, muitos países da África, a maior parte das suas populações não estão inseridas nesse processo de globalização, pela questão da precariedade, né? Pela questão da pobreza, da miséria, que faz com que essas pessoas não tenham acesso aos meios de tecnologias, né, da informação e também dos transportes. Observa que, como aspecto positivo, você tem um avanço tecnológico em escala mundial, isso é verdade, né? Então você tem aí a questão dos meios de transportes mais modernos, você tem também a questão aí dos meios de comunicações que informam as pessoas em tempo real. Aspecto negativo, processo de aculturação, ou seja, faz com que crie-se, né, aí, a nível global, uma cultura padrão. E o aspecto positivo, você tem a disseminação das informações em escala mundial. Olha o exemplo do Covid-19, né? Todo mundo sabe o que é, quais são os sintomas, os países onde as pessoas estão morrendo, né, em um número muito maior. Então, você consegue ter essas informações a nível mundial, ok? Observa, gente, aspecto negativo, maior dependência das nações em desenvolvimento e pobres aos países desenvolvidos. Galera, e é importante você destacar que essa dependência, ela se tornou uma dependência econômica e uma dependência também tecnológica, né? Então, os países desenvolvidos passaram a comandar o mundo através do desenvolvimento de suas tecnologias. Tanto que hoje, gente, a grande diferença entre os países, né, ricos e pobres e emergentes, é a questão do domínio tecnológico. Vamos agora para mais um aspecto positivo. Você tem aí a questão do aumento da produção de bens e serviços. Então, observa aqui agora, né, as empresas, as grandes corporações, as multinacionais e as transnacionais, elas vão produzir em uma escala mundial, né? Então, você vai ter o aumento da produção e o aumento da produtividade por conta do desenvolvimento aí de ferramentas de trabalho que são mais tecnológicas, né? E isso vai permitir com que as empresas produzam muito mais. Lembrando, gente, que quanto mais tecnologia, né, maior também vai ser o desemprego estrutural, que é quando a máquina
ela substitui a mão de obra humana, tá certo? Em relação ao aspecto negativo, você vai ter também a maior degradação do ambiente e a maior degradação também social. É muito simples de entender, gente. Quanto mais nós consumimos, ora, também maior será a degradação ambiental e também social. Principalmente ambiental, né? Por quê, gente? Porque a maior parte dos produtos, ou tudo que nós consumimos, vem de uma matéria-prima. E de onde vem essa matéria-prima? Da própria natureza. Então, se você aumenta o consumo, você também vai estar aumentando aí a degradação do ambiente. No caso aí da degradação social, nós estamos associando principalmente a desvalorização salarial, a questão também do aumento da carga horária de trabalho, né? Da jornada de trabalho. Muitos países, né, onde nós temos as filiais dessas multinacionais e transnacionais, os salários são irrisórios, né? Então, tudo isso a gente destaca como sendo uma degradação social. Então, você percebe que dentro da globalização, você vai ter principalmente aí, galera, o aumento da pobreza e da miséria. Por quê, gente? Porque a globalização atual, ela não é includente, ela é excludente. Tá bom, galera? Então, na próxima aula estaremos dando continuidade a este assunto. Quero agradecer a tua atenção, quero agradecer a tua participação e a tua companhia. Então, gente, nós estamos parando na página 111. Na próxima aula, estaremos, se Deus assim nos permitir, continuando com esse assunto. Muito obrigado, galera. Valeu. Tchau.